Desapertou aí. Pode. Boa noite, estamos aqui na casa do Dona Lúcia Stephanie, comemorando os 60 anos do Dom José, e estamos pedindo para colocar a nossa entrevista no site do Dom José. E, portanto, Dona Lúcia, ela tem quantos anos mesmo, Dona Lúcia? Vou falar mais alto, senão eu não vou ouvir. Aí vou ter que perguntar. Quantos anos a senhora tem? Não é melhor a gente... 88. Ela tem 88 anos, e quanto tempo a senhora trabalhou lá? No Dom José? No Dom José trabalhei 50, 40, trabalhei 30 anos. E vamos falar também sobre a importância do Dom José, tanto na vida dela como na vida da nossa sociedade indaiatubana. Então vamos às perguntas? Precisa falar bem alto, senão eu não ouço, não? Certo. A primeira pergunta vai ser: como ocorreu a sua vinda para a Escola Estadual Dom José de Camargo Barros? Eu sou professora primária, sou professora de educação física. Eu lecionava, eu tinha feito concurso, era concursada, era professora efetiva em Itapetininga. Enquanto isso, abriu o ginásio aqui em Indaiatuba. Naturalmente, na primeira oportunidade, eu já fiz a escolha e vim para o Colégio Dom José por remoção. Certo. Sou a primeira professora de ginásio da cidade. Que bom. A segunda pergunta seria: qual sua primeira impressão sobre a escola quando chegou? Como eu morava em frente ao grupo escolar onde funcionava o colégio, e eu tinha muita amizade com o pessoal, tanto da secretaria como dos... alguns professores vieram de fora, aí eu comecei a ter contato com eles, de maneira que para mim foi uma coisa muito fácil, muito gostosa, muito... Inclusive eu me lembro da primeira festa do colégio, era meu aniversário, nós trouxemos bolo de casa para o colégio, então tudo foi quase que uma mistura de festa, no primeiro aniversário do colégio. Certo. E qual foi o maior desafio que a senhora obteve na escola Dom José de Camargo Barros? Acho que o desafio mesmo foi quando eu tive que prestar o concurso, porque os três primeiros concursos feitos pelo Estado foram muito elevados, o nível foi demais. Então nós tivemos que fazer um esforço, estudar assim profundamente. Quando hoje em dia o concurso é bem mais ralinho, mais leve, né? Então foi um desafio bastante importante. E como era a convivência entre os alunos e os professores? Os professores, em geral, os professores que foram meus colegas, eram todos de fora. Então, eu tinha muito contato com eles, porque eu conhecia todos eles, o pai, a mãe, a família, o cachorrinho da casa. Então, todo mundo, eu era conhecida de todo mundo. Certo. Então, qualquer coisa que havia, Dona Lúcia, Dona Lúcia, essa aqui é Dona Lúcia, né? Então, tudo era em casa, reuniões. Até material do colégio a gente guardava em casa, porque o ginásio funcionava no grupo escolar, no prédio do grupo escolar. O grupo escolar não tinha nada, tinha só sala de aula. Então o material, inclusive material esportivo, tudo que precisava, e eu morava em frente, era guardado lá na garagem da minha casa. A gente não tinha cara, então lá era o depósito do Dom José. Que bom dessa, né? Acabou influenciando. E qual a influência do Dom José desempenhou sobre a cidade? Que o Dom José desempenhou sobre Bom, a cidade? acho que em qualquer lugar do mundo, quando abre uma escola, fecha-se uma prisão, como dizia acho que Dom Pedro II, que falava isso. Isso. Então a gente sabe que quanto mais escola, melhor. Porque a cidade de Indaiatuba era uma cidade antiga, uma cidade nada importante, porque dentro do cenário aqui da região de Campinas e Itu, as duas cidades que brilhavam eram justamente essas, Campinas e Itu. Então, Indaiatuba começa a despontar, né? Então, a vida de um ginásio foi muito importante para o desenvolvimento cultural, expansão, a expansão de todos os as áreas da cidade, né? Certo. E levando em consideração as mudanças que ocorreram na educação desde aquela época até hoje, o que a senhora analisaria?
não é fácil a gente analisar, porque assim, numa visão rápida, né? Eu me lembro que nós, professores, a gente falava muito a gente sentia muita vocação. E hoje não dá para sentir, não sei se é justamente a correria, o volume, a rapidez, as coisas que acontecem. Você não percebe se há uma vocação do professor. Deve haver. Mas antigamente a gente apreciava, porque havia muita convivência, inclusive aluno ia na casa do professor estudar, havia reunião na casa de outro aluno, havia uma festinha. Na minha casa mesmo, a primeira formatura do ginásio, a festa foi em casa. Houve lanche, houve depois da missa, entendeu? Acho que umas 2 ou 3 anos seguidos, as festas da formatura eram dentro da minha casa. Então havia muita integração entre escola e família. E qual a importância do Dom José em sua vida? Repita. E qual a importância do Dom José na sua vida? Eu lecionei em Campinas, na Escola Normal Carlos Gomes. Eu lecionei em Itu e lecionei em Itapetininga. De Itapetininga eu vim para cá. Naturalmente que, embora eu gostei muito onde eu estive, nossa, foram trabalhos muito bons, mas acontece que eu vim para casa, vim para minha cidade, eu conhecia todos os alunos, então para mim foi muito gratificante. Certo. Eu gostaria de fazer uma pergunta também, dona Lúcia. Gostaria de fazer uma pergunta também. Pois não. A senhora foi, salvo o melhor juízo, a terceira diretora da escola? Será que eu fui terceira? A senhora teve a oportunidade de pegar o seu Paulo, né, o diretor Paulo. Depois o professor Paulo foi nomeado inspetor escolar. Sim, então, que seria uma espécie de delegado, né? Eu fiquei no cargo vago, quer dizer, o cargo dele... Não, primeiro era substituição, depois ele foi nomeado mesmo, ficou cargo vago. Mas eu não era bem substituta, era... diretora, não sei se não é eventual, tem outro nome que eu não me lembro mais. Sim. Interino, Sim. Acho que é diretor interino. Porque mais tarde que eu fiz concurso. Eu não fiz concurso antes, como professora mais velha, eu ganhava mais que o diretor, então para mim não compensava fazer. Sim. Só quando eles fizeram assim, eu já fazia, como se diz, só ascensão em vez de ingresso, então para mim, aí valeu a pena. Aí eu fiz o concurso. Estava na última letra já da Sim. Da carreira. A senhora foi a diretora que fez a passagem do antigo prédio, que era chamado Maternidade do Jacó, para as atuais instalações que foram inauguradas, salvo o melhor juízo, no dia 26 de fevereiro de 1972. A senhora ainda se lembra da inauguração? Devo lembrar que eu não era diretora, quem era o professor João Batista, mas eu ajudei muito. Aliás, primeiro porque eu era assistente, segundo porque eu era muito amiga do diretor e da família dele, então, e no meio das colegas, como mais velha, como primeiro professor do colégio, como Indaiatubana, eu era que mandava em tudo, né? Dona Lúcia pra cá, Dona Lúcia pra lá. Então a gente participava de tudo, né? Da festa, vamos fazer bolo, vamos fazer isso, vamos fazer para festejar. O seu Joãozinho, então, era o diretor, seu Joãozinho Batista Macedo. Isso, e como foi? A senhora participou, então, dessa inauguração no dia 26 de fevereiro de 1972, que compareceu o governador Laudo Natel. A senhora se lembra de algum detalhe assim que marcou essa data? No nosso centro de memória há muitas fotos da senhora como participando ativamente dessa cerimônia. A cerimônia foi assim, solene, mas foi muito simples, de maneira que foi muito rápida. Eu não me lembro de alguma coisa que marcasse muito assim, aquela festa, né? Eu me lembro, depois nós tivemos um lanche, fizemos uma confraternização, lembro-me de uma parte religiosa, ecumênica. Foi o padre, inclusive o padre Álvaro Ambil estava presente. O pastor Eliseu Narciso. Sim. E o padre daqui.
O professor Hélio Cerqueira Leite, pastor também da Igreja Presbiteriana. Sim, isso, meu cunhado. Sim. Estava presente na época também o prefeito, que era o Mário Araldo Candelo, salvo o melhor juízo, né? Era só Mário. Isso. Foi uma cerimônia muito importante na cidade. Era porque, né, a escola sempre, ela, principalmente o ensino médio, né? Porque em Indaiatuba tinha boa escola, tinha o grupo escolar Randolfo, tinha Itaici, e tinha a escola ali do bairro, como é que chama lá na Vila, Todos os Santos ali. Sim. Só. O Áurea Moreira da Costa, salvo o melhor juízo. Sim. Depois que vieram as outras. De maneira que o ginásio foi mesmo um marco. Inclusive na urbanização da cidade, né? Isso. A maior parte das casas, salvo o melhor juízo, ficavam onde atualmente é hoje o fórum, né? E o colégio, seja no antigo prédio denominado Maternidade do Jacó, que nunca foi maternidade, onde é a atual FIEC, quanto nas suas atuais instalações na Avenida Presidente Kennedy, foi um marco decisivo para a urbanização da cidade, que cresceu para o lado da Cidade Nova, né? E esse processo demorou muito ou foi rápido, dona Lúcia, esse processo de urbanização? A senhora se lembra? As casas começaram a ser construídas? Eu me lembro que na inauguração tinha chovido uma véspera, então havia muito barro. Então todo mundo que veio começou a pisar aí, né? Porque não havia asfalto ainda, né? Estava o colégio ali e aquela avenida larga, mas sem construções. De maneira que havia ainda muito, quando chovia, os alunos todos viviam entravam muito com barro dentro da escola, né? Posteriormente, então, aquele bairro foi desenvolvendo e hoje é uma belíssima parte da cidade, né, que a gente gosta muito. Sim. E assim, por a senhora ser mulher naquela época e tomando a atitude de ser também a diretora, como que foi a reação? Assim, das pessoas. Repita a pergunta. Por a senhora ser mulher e diretora, exigia algum certo preconceito ou não? Eu não senti isso, viu? Não sei se porque eu era mais velha, eu não senti isso, não. Graças a Deus. Era tido a mesma coisa. Porque o diretor, ele era de fora. Então, tudo que Dona Lúcia hoje precisa ir lá no Rotary, porque vai... Dona Lúcia precisa ir na missa, que foi um convite. Ele ia embora, porque ele morava em Campinas. Então ele ia embora. E quem representava a escola... Era você, na verdade? Era eu. Né? Depois Dona Loida, a Loida era minha amiga, então ela vivia lá em casa. Então nós representávamos juntos, né? E depois veio o seu João, ele ficou um pouco, depois vim eu. Sim. E para finalizar, qual a importância da educação na vida dos seres humanos? Outra vez, qual a importância da educação na vida dos seres humanos? A gente hoje em dia não pode nem conceber uma coisa dessa, né? Mas eu tenho uma irmã que era professora, foi a terceira professora primária, imagina. Ela era a terceira. Antes eram só a Dona Benedita Guimarães, Dona Cota e Dona Silvia Tanazaro. Depois veio a Dona Yolanda, depois daí veio a Dona Áurea, e começou a ver aquele mundaréu de professores. Porque não havia professor, era muito difícil, tinha que ir fora da cidade. Tinha que pagar pensão, então não era muito fácil, mesmo porque mulher, em geral, era destinada para o casamento, não era para... Verdade, tinha até aula de educação doméstica. Aí então, Indaiatuba começou novamente a desenvolver muito, porque Indaiatuba era uma cidade antiga, mas permanecia antiga. Hoje é uma cidade antiga, mas ela é moderna. Isso. E, portanto, ficamos aqui com a Dona Lúcia Stephanie, e Fernanda Barreta, Rafaela e o professor Gentil. Muito bem. Isso. Lúcia Steffen, claro, sem dúvida. Isso. Nós agradecemos a concessão dessa entrevista, a autorização da senhora para publicar essa entrevista no blog da nossa escola, que é um canal para que as pessoas possam acessar, e que essas imagens, essa gravação seja também um marco para os 60 anos. Gostaria que a senhora
se pudesse, deixasse aqui a sua mensagem pela passagem do Jubileu de Rubi, da nossa escola, dos 60 anos, no dia 8 de junho de 2010. Eu lembro com saudade daquela escola, lembro do papel que ela representou na cidade, né? Sendo a primeira escola de ensino médio, que depois veio a escola de comércio. Então, eu acho assim, que foi um marco profundamente educacional, foi um marco social, foi um marco político, foi um marco citadino, assim, que valeu pelo que ela representou e que hoje representa, porque agora em Indaiatuba tem muitas escolas, mas o Dom José foi o pioneiro. E aquilo representou muito para o desenvolvimento da sociedade, porque daí então as moças foram estudar em Itu, foram estudar em Campinas. Então houve um desenvolvimento muito grande com a chegada da escola do ensino médio em Indaiatuba. Amém. Muito bem, muito obrigado. Ela entendeu a pergunta, né? Sim. Ela não respondeu a pergunta. Dona Lúcia, a senhora quer deixar uma mensagem pelos 60 anos? A senhora quer apresentar uma mensagem pelos 60 anos que a gente está comemorando? Eu vou citar um provérbio que é bíblico, até muito conhecido, que diz assim, que é Salomão, né, diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Muito bem, muito bem. Então, nós agradecemos mais uma vez a concessão dessa entrevista, inclusive acompanhada pela senhora, sua irmã, que aqui está, Dona Dolores, né, que gentilmente nos recebeu aqui. As nossas alunas Fernanda e Rafaela, do 2º G, que fizeram essa entrevista. Muito obrigado.